irmãos, para a gente finalizar, capítulo 33 do regimento interno, onde nós estamos dando a sequência, falamos sobre os pecados capitais. Irmãos, aqui nós estamos falando sobre, o que pode incluir em disciplina, mas nós também estamos falando aqui, não é só da disciplina, nós estamos falando aqui, irmãos, do que, aleluia, nós, aleluia, vivemos. Nós estamos falando aqui do que nós cremos, aleluia, do nosso modo de viver, do que nós acreditamos, aleluia, o que a Santa Palavra diz. Então nós falamos aqui, já no último culto da palavra, nós falamos sobre os pecados capitais, nós falamos sobre, eu não vou falar tudo aqui de novo, mas só vou ler, mas nós falamos sobre adultério, fornicação, prostituição, pederastia, pedofilia, homossexualismo, estupro, assédio sexual, aborto, vasectomia, laqueadura, tráfico, assassinato, roubo e, por último, rebelião. Então, irmãos, todos esses aí, aleluia, nós temos por base que são os pecados capitais. Esses são os maiores pecados? Não são os maiores pecados, porque para Deus não existe pecado pequeno nem pecado grande, mas são os que trazem uma consequência terrível, tanto para a Santa Igreja, quanto para a família e quanto para a pessoa. Então, irmãos, quando a pessoa ela cai num pecado desse, essa pessoa ela precisa de uma correção, aleluia, de um tempo maior de correção, para que ela venha aprender, aleluia, para que ela venha não cair mais nesse pecado, para que ela não venha mais cometer esse pecado. Porque, irmãos, esses pecados aqui, eles são para a morte e para a morte espiritual da pessoa. Aleluia. Para a morte espiritual. Então, irmãos, quando a pessoa ela cai no pecado desse, irmãos, aleluia, a pessoa, ela é impossível dela retornar de novo? Não é impossível, não. Mas é difícil. A pessoa ela tem que querer muito, buscar muito, e ela tem que se entregar para Jesus para que Deus possa libertar ela por completo. Porque senão, irmãos, aleluia, é o que a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Um pecado vai chamando outro pecado. E aí nós falamos que a exclusão, esses tipos de pecado, eles trazem um período de exclusão de 365 dias. Ou seja, a pessoa ela cai num pecado desse, ela não está excluído, aleluia, né, da igreja, ela está excluída da comunhão. A pessoa ela merece toda a atenção da igreja, tanto por parte do pastor quanto dos membros, aleluia. Porém, essa pessoa ela precisa de estar num período, irmão, de reflexão, para que então ela vai estar ali, 365 dias sem poder participar da Santa Ceia, sem poder participar, sem poder pregar, fazer o uso de oportunidade. Irmãos, eu disse aqui que existem igrejas que, por mais que haja um regimento interno, esse regimento interno ele é aplicado de acordo com a pessoa. Se a pessoa ela vem de uma família nobre, que a família ela tem um dízimo bom para a igreja, ela traz um dízimo bom, ela traz oferta boa, a pessoa ela é um empresário, aleluia, uma empresária, muitas vezes essa pessoa ela não é disciplinada, ela não é excluída. Por quê? Porque, aleluia, as lideranças ficam preocupadas em perder, aleluia, o financeiro. Se é uma pessoa influente, se é o filho do pastor, se é o filho do vice-presidente, muitas das vezes, aleluia, a pessoa não é excluída. Mas na hora que é aquele irmãozinho simples, aquele que não tem, aleluia, condição financeira boa, aleluia, aquele que não tem aquela oferta excelente, aquele que dizima talvez um salário, dízimo de um salário, menos de um salário, aleluia, a pessoa não pensa duas vezes. Não, vamos disciplinar, ele está errado, vamos excluir. Mas, irmãos, igreja preparatória, aleluia,
a régua ela é para todo mundo, o prumo ele é para todo mundo e o nível ele é para todo mundo. Aleluia. Não tem o filho do doutor, do senhor, do excelentíssimo. Se errou, infelizmente vai ter que passar pelo crivo da disciplina. Mas, irmãos, saibamos nós, aleluia, a igreja, ela precisa de amparar a pessoa. Por mais que a pessoa, irmãos, ela não possa, aleluia, transmitir uma palavra, né, pregar, né, ou louvar, aqui tem uma oportunidade, mas nada, irmãos, impede nós convidarmos a pessoa. Tem um culto no lar? Chama a pessoa, vamos pro culto no lar. Tem uma consagração? Chama a pessoa. Ah, então lá na consagração eu posso dar oportunidade para ela? Também não, mas leva ela, porque lá ela vai ser fortalecida, lá ela vai receber, irmãos. Quanto mais envolver a pessoa nas coisas de Deus, mais o diabo ele vai perdendo aquele espaço, aquela brecha de levar a pessoa para o caminho que ele quer levar. Aleluia. De levar para o caminho que, aleluia, ela quer levar, que o diabo quer levar. Então vamos ler, irmãos, aqui as referências, para nós pularmos o artigo 3º. 365 dias, vamos ler lá. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. Gálatas 5, 19 ao 21. Amém? Gálatas 5, do 19 ao 21. Diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca de quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, é a Bíblia que fala. Aleluia. É a própria palavra de Deus, irmãos. Só que infelizmente as pessoas elas querem, aleluia, tirar, aleluia, um texto de contexto. Aleluia. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é reta, ela não faz curva. Tudo isso, irmãos, são o quê? Obras da carne. E a palavra de Deus fala o quê? Que todos aqueles que começam essas coisas, o que vai acontecer com eles? Não herdarão o reino dos céus. Aleluia. Então, irmãos, para que a pessoa ela haja uma correção, a preocupação, irmãos, da igreja é com a alma da pessoa. Quando a igreja está corrigindo, irmãos, não é que a igreja ela é maldosa, não. Não é que a igreja quer jogar ninguém fora, não. O que a igreja quer, irmãos, aleluia, é que a pessoa não vá para o inferno. Porque se não tiver correção, a pessoa ela vai para um abismo. De um abismo, ela vai cair para outro abismo. E cada dia ela vai estar pior, irmão. Cada dia ela vai estar pior. Apocalipse capítulo 21 e o verso 8. Estamos lendo aqui as referências bíblicas concernente aos pecados capitais, aleluia, que podem gerar uma exclusão de 365 dias, conforme já lemos e já explanamos no último culto da palavra, no último culto de doutrina. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 21, 8. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 21 e o verso número 8.
último livro da Bíblia. 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E o que é a segunda morte? Então, irmãos, pior do que essa morte aqui é a segunda morte. E qual que é a segunda morte? É a morte do lago de fogo, de enxofre. As pessoas gostam muito de olhar quando a pessoa está no cemitério e fala: ah, até logo, foi descansar. Irmãos, a pessoa levou uma vida errada a vida inteira. A pessoa não se consertou, irmãos. Aleluia, ela vai descansar de quê? Então, a Bíblia fala que o lago de fogo de enxofre é a segunda morte. E aí, quando nós trazemos uma palavra dessa, aleluia, o que a palavra de Deus nos afirma, se não me engano é Isaías que diz: livra os que estão predestinados à morte, se os puderes retirar. Aleluia. Uma palavra dessa aqui, irmãos, ela livra a pessoa da morte. E às vezes a pessoa fala: mas que morte é essa? É a morte espiritual, irmãos. Aleluia. É a primeira morte e a segunda. A primeira morte e a segunda. Aleluia. Então, irmãos, não é a igreja evangélica preparatória, é a palavra de Deus. É a Bíblia, irmãos, que fala. Tem pessoas, irmãos, que pega quando está numa palavra dessa, pega, levanta, vai embora. Aí eu não vim para ver isso, para ouvir isso. Aleluia, já aconteceu, já vimos isso acontecer. Mas certa feita Jesus estava trazendo um discurso duro. E quando Jesus trazia aquele discurso duro, irmão, foi cada um pegando as suas coisas, foi saindo para um lado, outro para o outro, foi indo embora. Aí daqui a pouco Jesus vira para o discípulo e fala: e vós? Vocês não vão também não? Vocês não vão fazer igual essa multidão, não vão embora? Aí os discípulos falaram: mestre, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Aleluia. Então, irmãos, é isso que não nos faz ir embora, irmãos. É isso que não nos faz deixar, aleluia, a sã doutrina. Aleluia. Porque só Jesus tem a palavra de vida eterna. Apocalipse mesmo, 22:15, na sequência. Apocalipse 22:15. Apocalipse é o livro da revelação de Deus. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Irmãos, quem que vai ficar de fora? Está falando aqui. Os que se prostituem, os feiticeiros, irmãos. Aí nós falamos que a letra D, irmãos, o pecado de rebelião, ele é comparado com o pecado de feitiçaria. De feitiçaria, irmãos. Tem gente aí debaixo da mão desses homens, aleluia, que está em rebelião, que saiu em rebelião, irmãos. Aleluia, mas ao invés de ele estar recebendo bênção, ele está recebendo feitiçaria. É sério, irmãos, sabe por quê? Porque, aleluia, não é a igreja que fala, é a Bíblia que fala que o pecado de rebelião, ele é comparado com o pecado de feitiçaria. E a Bíblia diz que ficarão o quê? De fora. De fora de onde? De fora do reino dos céus, irmãos. Aleluia. De fora, irmãos. Eu sempre costumo dizer, tem gente que acha que igreja é hobby. É lugar para passar um tempo. É lugar, irmãos, como uma feira. É lugar de desfile. Aí eu tô indo para ver a roupa que o irmão tá, a roupa que a irmã tá, o sapato com o irmão, o sapato do irmão. Igreja não é isso não, irmão. Igreja é lugar de seriedade, irmãos. Aleluia, irmãos, quem brinca com Deus, irmãos, aqui é lugar de bênção, mas é lugar de maldição também.
É lugar de bênção? É. Mas se alguém brincar com Deus, irmãos, é lugar de maldição também. Então, irmãos, é muito sério servir, aleluia, a esse Deus. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso 9 e o 10. Depois vamos ler o 13 e depois do 18 ao 20. Então vamos por parte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 10, primeiramente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, do verso 9 ao verso 10. Aleluia. 6, do 9 ao 10. Aleluia. 6 do 9 ao 10. Aleluia. Nosso pastor presidente, ele sempre costuma dizer que Bíblia nova é só na casa da Bíblia. Mas a Bíblia do crente, irmãos, muitas vezes ela é manchada com lágrima. Aleluia. Às vezes a folha ela está dobrada porque ela vira para lá, ela vira para cá, né? Nós folheamos a santa palavra de Deus. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Irmãos, quando a pessoa está cometendo algum pecado desse aqui, ela está em injustiça. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, de novo, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Irmãos, a Bíblia é clara. Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, a Bíblia, irmãos, as pessoas, eu não sei o que as pessoas elas fazem para poder maquiar o que a Bíblia diz. Fala, não, irmãos, tem uma senhora aí que ela diz que tem que começar a reescrever a Bíblia de novo. Reescrever a Bíblia sem ódio, com inclusão de pessoas, irmãos. Mas, aleluia, o Senhor Jesus disse: ai daquele que tirar um tio ou acrescentar um tio, irmão. É nem um acento, nem vírgula, não pode acrescentar e não pode tirar. Mas as pessoas querem que reescreva a Bíblia, por quê? Porque eles querem escrever uma Bíblia de acordo com a vontade deles. Irmãos, imagina uma Bíblia escrita, irmãos, sem agora, aleluia, sem agora a inspiração do Espírito Santo. E essa Bíblia ela vai ser escrita, aleluia, de acordo com a vontade humana. Aí a vontade humana ela vai escrever assim, né? Pode beber, mas não pode embriagar. Aí a vontade humana vai escrever: Deus, Ele ama a todos. Então aqueles que quiserem, pode vir, aleluia, os efeminados, pode vir o sodomita também. Aqui, né, eles vão ter oportunidade, eles vão cantar, vai ter o conjunto, vai ser ministro, vai ser obreiro. Irmãos, é isso que eles querem escrever, irmãos. Só, irmãos, aleluia, que a Bíblia, ela não é inclusivista. A gente não tem que ficar incluindo ninguém, não, irmãos. Nós, aleluia, recebemos a todos por amor de Jesus. Aleluia, a igreja, aleluia, ela é sim, aleluia, pública. Vem nela quem quiser, irmãos. Aqui não há exclusão, nem do branco, nem do preto, nem do índio, nem do pardo, nem, aleluia, né, do homem, nem da mulher, nem aqueles que querem seguir uma vida de pecado, que se dizem, aleluia, efeminado, homossexual, e se dizem tanta coisa. Quem quiser vir, que vem, irmãos. Não tem problema, não. Mas o negócio é que aquele que quiser, aleluia, ter uma vida santa, tem que se consertar. Pode chegar do jeito que veio, mas não pode ficar do jeito que chegou.
Pode, aleluia, até chegar do jeito que vem. Tem gente que fala assim, ah não, pode vir do seu jeito, irmão. Jesus recebe todo mundo. Sim, aleluia. Mas para poder ficar tem que ter diferença. Tem que ter mudança, tem que ter arrependimento, tem que ter, irmãos, aleluia, sabe o que? Mudança de vida, mudança de comportamento. Então não é, aleluia, a igreja preparatória. Porque tem pessoas que falam assim, ah não, na preparatória não pode. Não é preparatória não, irmãos, é a Bíblia que está falando aqui, a gente acabou de ler. Ah não, mas isso aí, aleluia, vocês não estão lendo direito. Aleluia. Irmãos, aleluia. A gente sabe que a Bíblia, irmãos, muitas vezes você tem que, né, ler o texto inteiro para você poder entender. Irmão, mas um versículo desse aqui, irmão, não precisa nem de ler, irmãos, inteiro está bem explicado. Mas se alguém for contencioso, que pegue lá do 6, do capítulo, do versículo 1, e lê então até o versículo 20, para ver o que é que está dizendo, o que é que está falando. Aleluia. Porque nós lemos na íntegra o que está dizendo. Aí vamos ler lá o versículo 13. Aleluia. O verso de número 13. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, irmãos, aqui o Senhor, ele está claro dizendo que, aleluia, Deus, ele vai aniquilar o manjar, aleluia, e também, aleluia, o ventre. Um dia nenhum nem outro vai permanecer, né? Porém, o corpo, ele não é, porque a pessoa fala assim, ah não, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Não, irmãos. Aleluia. Não. Quem quiser fazer o que quiser, pode até fazer. Mas um dia ele vai prestar conta do que ele fez. Aleluia, com o seu corpo. E aí aqui está falando, o corpo não é para prostituição. Hoje em dia isso aí virou até profissão. Mas a Bíblia fala, o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Então, irmãos, eu preservo o meu corpo para quem? Para Deus. Aleluia. Eu preservo para Deus, porque o meu corpo é para o Senhor e o Senhor ele é para o meu corpo. Deus não habita, irmãos, aleluia, em templo sujo. Ele tem, tá? Aleluia. Porque se ele não tiver limpo, não tem como Deus habitar. Verso 18 ao 20 agora, mesmo capítulo 16, capítulo 6. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o próprio corpo. Quando a pessoa ela é consumada, irmãos, ela pecou contra o próprio corpo. Aqui está falando, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Irmãos, porque enquanto está lá na mente, enquanto está lá no coração, aleluia, enquanto não foi consumado, ele está fora do corpo. Mas quando ele é consumado, aí sim, quando a prostituição, aleluia, ela é consumada, o homem ele comete o pecado contra o próprio corpo. Aleluia. Então, irmãos, vamos dar sequência aqui. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Irmãos, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Irmãos, é por isso, irmãos, que nós, a igreja preparatória, ela preserva até a forma de se vestir, irmãos. Tem pessoa que fala, mas quer mandar até no eu vestir?
Não, irmãos, não é mandar não, irmãos. É preservar. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Aleluia, se o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu preciso de me vestir, aleluia, de acordo, aleluia, com o que eu não venha causar, irmãos, aleluia, né, pudor, para que não venha, né, ter pudor, causar estranheza entre as pessoas. Aleluia. Irmãos, a gente vê, irmãos, hoje como o mundo, ele se veste. Isso aí tanto para o lado dos homens quanto para as mulheres, irmão. A situação, ela tá difícil. E infelizmente dentro das igrejas também tá assim, irmãos. As pessoas com a roupa colada, justa. Dependendo do jeito que andar, irmãos, a roupa até rasga. E aí, irmãos, aonde, aleluia, certa feita, né, eu estava conversando com um rapaz, isso tem alguns anos já. Ele disse que ele foi numa vigília, ele não era crente, mas ele foi nessa vigília na igreja, numa igreja. E aí, quando ele chegou na igreja, ele falou, aleluia, para mim, aleluia, que a pastora da igreja, ela estava com a roupa tão apertada. E aí, de repente, ela falava no microfone, irmãos, não olha para mim não, vocês têm que olhar para Jesus. Irmãos, mas aquele que já não vem com o propósito, irmãos, de adorar a Deus na igreja, ele vai olhar para onde, irmão? Para onde que ele vai olhar? As pessoas falam, não, vocês têm a mente muito poluída. Irmão, não é a mente poluída não, irmãos. É o mundo de hoje que é assim. É o mundo de hoje. Não para falar, não é só, né, porque senão pode achar assim, ah não, é só outras mulheres. Não, irmãos. Tem uns homens aí também que eles gostam de malhar, gostam de andar, né, bombado. Aí depois vai lá, coloca, vem na igreja. Aí coloca aquela camisa transparente, aquela camisa branca. Aí abre os 2 botões e fica aqui, irmãos, olha para Jesus. Aí quem já não vem com propósito na igreja de buscar Deus, ele vai olhar para onde? Aí coloca aquela calça apertadinha, popó. Coloca, né, os sapatênis e vem para cá pregar. Aí tem um irmão uma vez que ele falou, um cantor, ele fez uma música, aleluia, para poder falar contra a nossa igreja, para poder dizer, fala paletó, paletó não prega. Irmãos, eu prefiro andar de paletó, de calça, de terno, de gravata, no sol quente ou no frio, do que alguém, irmãos, olhar para mim, aleluia, e querer me desejar. Alguém pode falar assim, ah, mas então por que a pessoa está de terno? Porque a pessoa está com o saião lá no pé, ninguém vai desejar. Irmãos, mas aí já não é comigo, aí já não é contigo. Aleluia, aí já é a mente da pessoa. Mas eu não vou ser instrumento para que ninguém venha pecar contra mim. Aleluia. Mas agora, quem quiser pecar, a pessoa pode estar lá com o saião no pé, com o terno, com a gravata, que a pessoa vai pecar, vai desejar do mesmo jeito. Mas aí é a pessoa. Mas eu não vou ser instrumento. Aleluia. Eu não vou ser instrumento para que ninguém, aleluia, venha pecar. Verso 20. Porque fostes comprado por bom preço. Irmãos, o nosso preço foi preço de sangue, irmão. Nós não fomos comprados com 100 reais, com 1000 reais, com 1 milhão de... Irmão, nem 1 milhão, 2 milhões, 3, 4, 500 milhões, não paga o que nós fomos comprados, irmão. Jesus, ele nos comprou, irmãos. Aleluia, nós somos dele. E se nós somos dele, nós temos que andar e proceder de acordo com a vontade dele. Aleluia. Foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, irmãos, até a minha maneira de vestir, ela vai glorificar a Deus. Ela vai glorificar a Deus. Irmãos, pode pegar uma pessoa, se ela for da preparatória e de repente ela aparece lá com a roupa diferente,
uma roupa que ela é uma roupa difícil de usar, alguém vai falar, não é da preparatória? Mas não é da preparatória aquela irmã? Aquele irmão não é da preparatória? Como que ele está andando assim? As pessoas sabem, irmãos. Ela está lá no erro, ela está falando, mas aquele irmão, olha lá, é da preparatória. A pessoa está toda errada, toda em dificuldade, mas ela sabe que a preparatória é uma igreja séria. Ela sabe que a preparatória é uma igreja séria. Vamos lá, ao Antigo Testamento. Êxodo capítulo 20, do verso 13 ao 15. Estamos falando sobre os pecados capitais. Êxodo capítulo 20, do verso 13 ao 15. O Antigo Testamento, o segundo livro após Gênesis. Aí tem pessoa que fala, mas isso aí é o tempo da lei, é o Antigo Testamento. Tem pessoa que fala, é o Velho Testamento. Irmãos, mas o próprio Senhor Jesus disse que ele não veio para abolir a lei, ele veio para fazer cumprir. Êxodo 20, capítulo 20, o verso 13 ao 15. 20, verso 13 ao 15. Diz assim: não matará, não adulterará, não furtará. Alguém vai falar, não, peraí, mas esse aí é os 10 mandamentos. Jesus, ele não resumiu esses mandamentos em 2? Então eu não preciso de cumprir esse. Irmãos, mas Jesus, ele resumiu em 2. Por quê? Porque Jesus, ele falou, amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, ele resumiu os 10 em 2. Porém, irmãos, aleluia, quando Jesus resumiu, ele quis dizer o quê? Quem ama a Deus e o seu próximo, ele não vai matar o seu próximo. Então, está resumido aqui. Quem ama a Deus e o seu próximo, ele não vai adulterar com a esposa ou com o esposo do seu próximo. E nem contra os deuses estranhos também. Quem ama a Deus e ao seu próximo, não vai furtar o seu próximo. Então, irmãos, está resumido aqui. Jesus não veio para poder abolir a lei, não. Ele veio para poder fazer cumprir. Ele resumiu. Aleluia. Mas os céticos, eles querem dizer, não, é só o Novo Testamento, é o Antigo aí, não. Não, irmãos. O Novo Testamento, ele é cumprimento do Antigo Testamento. Irmãos, o nosso presbítero Jefferson, aleluia, que é o advogado, né, da igreja, uma certa vez ele estava trazendo uma palestra, agora eu não lembro o certo onde era, mas, irmãos, eu peguei uma coisa que ele disse, que ele sempre falava assim, irmãos, eu não concordo muito com esse negócio de Velho Testamento. Né? Ele dizendo, por quê? Velho Testamento quer dizer que está ultrapassado, coisa antiga, não, é coisa ultrapassada, é velho, então que só vale é o novo. Aí ele diz assim, mas eu prefiro dizer o Antigo Testamento. Aleluia. Então, eu sempre pronuncio assim, porque eu ouvi ele dizer, aleluia, aqui, né, de não dizer velho, mas ele diz o Antigo Testamento. Então, o Antigo, ele veio para poder ser a base do Novo. E o Novo, ele olha para o Antigo também. Aleluia. Vamos lá. Romanos, capítulo de número 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, o verso 26 e o 27. E já prepara aí que nós vamos voltar ao Antigo Testamento em Levítico daqui a pouco, no capítulo 18. Mas vamos lá. Romanos, capítulo 1, verso 26 e o verso 27. Nós estamos dando sequência ao regimento interno, página 33, o artigo de número 2, os pecados capitais, estamos dentro das referências bíblicas. Romanos, capítulo 1, o verso 26 ao 27.
Romanos 1, 26 e 27. Aleluia. Irmãos, aí eu vou até voltar um pouquinho aqui, alguns versículos atrás. Vamos ler lá a partir do verso 21, do capítulo 1. A gente já viu 26 e 27, mas vamos ler do 21 até o 27. Só para poder ficar bem explanado aqui, bem explicado. Capítulo 1, verso 21 até o 27. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que também Deus os entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, o que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, que são os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, ou homem com homem, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha em seu erro. Então, irmãos, a Bíblia ela é clara. Mudaram a verdade, transformaram a glória de Deus, aleluia, a graça, em discurso de homem. Mudaram a glória de Deus na semelhança e imagem de homem. O que o homem fez? O homem falou: Deus, eu não quero o Senhor como Deus. Aí ele pega lá e faz uma imagem para ele. Esse aqui é meu Deus. Ele faz imagem de homem, ele faz imagem de animal, de réptil, né, de touro, de boi, de bezerro, de serpente, né, de jacaré, e faz o que for lá e fala: esse aqui é meu Deus. Eles mudaram. Aí o que Deus fez? Vocês, então, quer dizer que vocês, o Deus de vocês é a vaca, é o touro, é o boi, é o bezerro, é esse que é o Deus de vocês? Tá bom, fiquem com o Deus de vocês, mas aguardem a consequência divina. Então Deus entregou, irmãos, as paixões, aleluia, infames. Outra coisa, irmãos, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Aí está falando aqui: pelo que Deus abandonou a paixões infame, porque até as vossas mulheres mudaram o uso natural. Aqui está falando, irmãos, aleluia, do lesbianismo. Até as mulheres mudaram o uso natural do homem com mulher. E aí, mais embaixo está falando: semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram com a sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha em seu erro. Então, irmãos, a recompensa está aí, as doenças malignas, né? A AIDS, tanto quanto os outros aí, doença maligna, se inflamaram uns para com os outros. E aí, irmãos, se Deus quisesse, Deus ele podia fazer, irmãos, igual lá em Sodoma e Gomorra. Lá já acontecia isso, irmão, Deus fulminava tudo. Mas, irmãos, Deus entregou as suas próprias paixões. O coração do homem, irmãos, ele está inclinado aos seus próprios pecados. O coração do homem, ele está inclinado aos seus próprios pecados.
Vamos lá, Levítico 18, 20 até o 22 e depois o 29. Vem Gênesis, vem Êxodo, depois vem Levítico. Capítulo 18, verso 20 ao 22, depois o 29. Êxodo capítulo 18, o verso 20, 22 ao 22. É Levítico 22, 18, do 20 ao 22. Levítico capítulo 18, do 20 ao 22. Diz assim: nem te deitarás com a mulher do teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. Da tua semente não dará para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Não profanará o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Com varão te não deitará como se fosse mulher. Abominação é. Irmãos, é por isso que eles querem escrever a Bíblia de novo. Porque a Bíblia é clara. E aí tem muitos que não querem nem aceitar o Antigo Testamento. Não. Ó, agora é a graça, não, irmãos. A lei, ela é para completar. Deus não abominou, não rasgou a lei, não. E é claro, ó, não te deitará com a mulher do teu próximo. Hoje em dia, sim, né? Um troca com o outro, e o outro troca com o outro, e por aí vai. Daqui a pouco, na hora que vem, irmãos, já não dá nem para ficar falando, mas é difícil a situação. É o esposo do vizinho de cima que está com a vizinha de baixo, o outro do lado passou para a outra, e por aí vai, irmãos. E hoje em dia, irmãos, é normal, e daqui a pouco ainda está todo mundo almoçando dentro da mesma casa. Ah não deu certo, mas nós somos amigos. Tudo é adultério. Um que era casado com um, está com a outra, o outro está com o outro, e aquilo tudo em pecado, até o almoço é em pecado, tudo é adultério. Mas para eles está normal. E Deus nos entregou as suas próprias paixões. Outra coisa, com varão te não deitará como se fosse mulher. Abominação é. Olha só, irmão, a Bíblia fala isso. O homem com o homem não vai deitar. Por quê? Porque é abominação diante de Deus, irmão. Deus criou o homem e a mulher. O homem para a mulher e a mulher para o homem. Agora, aquele que não quer casar, que ele fique só. Não existe o terceiro. É o primeiro e o segundo. Ou é homem, ou é mulher. Mas não existe o meio termo. Mas infelizmente está aí. Aleluia. E esse meio termo, irmãos, é o que eles querem fazer com que a igreja ela engula de garganta abaixo. A igreja tem que fazer casamento, a igreja tem que aceitar eles, a igreja tem que... Irmão, nós aceitamos eles aqui nos cultos, nós não expulsamos eles não, irmãos. Mas a igreja ela não é obrigada a fazer casamento, não. A igreja, irmãos, aleluia, não é obrigada, aleluia, a ter pastores e pastoras dessa condição. Aleluia. Se quiser vir, vem, mas seja liberto, seja liberta em nome do Senhor Jesus. E o versículo 29 de Levítico também 18. Porém, qualquer que fazer alguma dessas abominações, as almas que as fizeram serão extirpadas do seu povo. Irmãos, na lei era extirpada, era arrancada, era morta. E hoje, irmãos, é morto. Irmãos, as pessoas gostam de falar muito de intolerância religiosa, intolerância sexual. Irmãos, hoje não é morto. A igreja não tem que pegar ninguém na hora que vê da situação e matar. Mas o pior de hoje, irmãos, é a morte espiritual que a pessoa dá.
está cada dia se definhando, irmão. Tem gente aí, irmão, que os irmãos olham aí, ó, tá com Mercedes, tá com McLaren, tá com BMW, tá de carrão, tá com casa, tá com mansão, mas tá numa vida dessa e tá morta por dentro. Tiago falou, irmãos, que é como sepulcro caiado. Por fora, aleluia, parece que tá vivo, mas por dentro tá morto, já cheira mal há muito tempo. Cheira mal diante da narina de Deus. Aleluia. Cheira mal diante das narinas de Deus. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, novamente, o capítulo 7, o verso 9, e depois voltaremos ao Antigo Testamento, primeira carta, 1 Samuel, capítulo 15, 23, 1 de Samuel, capítulo 15, verso 23, mas vamos ler primeiro, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7 e o verso 9. Irmãos, eu disse que nós iríamos ler referência por referência, para os irmãos poderem ver que o regimento interno da igreja preparatória, ele é retirado da Bíblia. Ele não é a Bíblia, mas ele contém ensinamentos bíblicos, aleluia, para a nossa vida. 1 Coríntios, ele não é um livro paralelo, irmãos. Ninguém pode falar assim, não, agora eu não leio mais a Bíblia, eu leio só o regimento. Não, por quê? Porque o regimento é extraído da Bíblia, então eu tenho que ler a Bíblia e tenho que me inteirar também sobre o regimento inteiro. 1 Coríntios, capítulo 7, e o verso de número 9. Diz assim, mas eu vou ler, aleluia, aqui a partir do 7, só para a gente poder entender, o verso 7. Porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom ficarem como eu, que se ficarem como eu, só, né? O solteiro e a viúva. Por quê, irmãos? O solteiro, ele cuida das coisas de Deus. E o viúvo e a viúva? Agora que ele está viúvo, quando ele era casado, era casada, ele cuidava de quê? Da sua família, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. Mas agora que ele ficou viúvo ou ficou viúva, vai cuidar das coisas de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele disse, digo, porém, aos solteiros e viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas aí no verso de número 9 ele diz, mas se não podem conter-se, casas, porque é melhor casar do que abrasar. Então, irmãos, quem tem o dom para ficar solteiro, fica solteiro, irmão. Mas quem não consegue conter, que precisa de ter alguém do seu lado, então casa direitinho, né? Procura uma mulher de Deus, procura um homem de Deus, né? Ora ao Senhor e casa. Porque é melhor casar do que abrasar. O que é abrasar, irmãos? Ajuntar. Hoje eles dizem, aleluia, aqui, né? Ajuntado com fé, casado é. E não é, irmãos. Ajuntado é pecado. Porque a pessoa leva uma vida de casado sem ser casado. A pessoa ela leva uma vida de casado sem ser casado. Então ela está o quê? Com prostituição. Aí nós vamos voltar lá atrás. Não herdarão o reino quem? Os que se prostituem. Então se a pessoa leva uma vida de casado sem ser casado, ela está prostituindo. E aí, irmãos, ainda tem aqueles que o quê? Né? Eles não são ajuntados, mas cada dia da semana ele está com um, ou está com outro. Aí é uma prostituição aí, né? Continua sendo prostituição e é pior ainda, irmão. Porque cada dia ele está com um, cada dia ela está com um, cada dia ele está com um. Então é prostituição perante Deus. E não herdarão o reino
ficarão de fora os que se prostituem. 1 Samuel capítulo 15, o verso 23. E logo depois nós vamos ler a última referência para terminarmos os pecados capitais, retornando lá na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8. Vamos primeiro em 1 Samuel, capítulo 15, e o verso 23. Primeira Samuel, capítulo 15 e o verso 23. Aí nós vamos chegar na rebelião agora. 1 Samuel, capítulo 15 e o verso 23. Primeira Samuel, capítulo 15 e o verso 23. Diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A gente estava falando aqui o tempo todo, né? Mas aqui está o versículo agora. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar como iniquidade e idolatria. E o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Aqui Deus está falando de Saul, irmãos. Mas, irmãos, quem rebelia, ele está cometendo o pecado de feitiçaria, ele porfiou, ele está cometendo a iniquidade com uma idolatria. E outra coisa, ele já está rejeitado por Deus. Irmãos, como que eu vou dobrar o meu joelho, inclinar minha cabeça, para que alguém que já foi rejeitado por Deus estenda a mão sobre a minha cabeça, irmão? Como que eu vou fazer isso, irmão? Deus já rejeitou. Ah, então quer dizer que não tem jeito? Tem, se a pessoa se arrepender e se consertar, tem jeito. Mas se não consertou, ela está o quê? Em rebelião. Ela está cometendo feitiçaria. Ela está cometendo idolatria. Então, irmãos, não é a igreja preparatória, é a Bíblia, é quem diz. É a Bíblia quem diz. E para a gente terminar, primeira carta de João, capítulo 3, verso 8. E esse aqui, irmãos, é para poder fechar bem aqui o que a gente falou sobre os pecados capitais. 1 de João, capítulo 3, verso 8. Primeira de João, capítulo 3 e o verso 8. Diz assim: quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, irmãos, quem comete, né? Quem pratica o pecado, irmãos, existe coisas diferentes. Alguém vai falar assim: ah, quer dizer que você não tem pecado? Todos nós pecamos, irmãos. Mas só que existe o pecado voluntário. É a mesma coisa a pessoa falar assim: ah, eu sei que é pecado eu roubar, mas eu vou roubar e depois eu vou pedir
Como que Deus vai perdoar, irmãos, um pecado voluntário? Eu sei que adulterar é pecado. Ah, mas então vou adulterar e depois peço perdão a Deus. Não. Por quê? Porque, irmãos, foi um pecado premeditado. Então, quem comete, quem pratica pecado, ele é do diabo. Então, a pessoa que ela não quer sair da prostituição, do adultério, que não quer sair do homossexualismo, do lesbianismo, os efeminados e tudo quanto mais aí, a Bíblia que diz, é o diabo. Dependendo, se tivesse alguém aqui e falar, mas você é doido, você não pode pregar isso. Irmãos, mas é a Bíblia que diz, irmão. É a Bíblia que fala isso. É do diabo. Mas só que o Filho de Deus, ele se manifestou para quê? Para desfazer as obras do diabo. Então quer dizer que para quem quiser, tem jeito. Basta querer. Se quiser, tem jeito. Irmãos, fechando aqui o artigo 2º, pecados capitais, que são condutas sujeitas a disciplinas, exclusão 365 dias. Alguém tem alguma dúvida? Ou alguém quer, não entendeu algum ponto? Quer pontuar algo? Ficou bem claro, irmãos? Eu acho que até o que a gente deu, tem coisa aqui que não precisa nem de explicar. Já está falando. Então vamos lá. Artigo 3º. Irmãos, agora nós vamos entrar num artigo também que ele é bem polêmico. Uso indevido dos aparelhos eletrônicos. Irmãos, a tecnologia, a cada dia que passa, ela está se avançando. Irmão, existe coisa da tecnologia que eu e você nem sabe que existe. Nos dias de hoje, que nós estamos, 2024, a gente nem sabe que existe. Irmãos, né, eu não tenho assim um afundo, não é? Eu ainda venho se lendo uma coisa ou outra a respeito disso, irmãos. Mas hoje existe a tal de IA, que é a inteligência artificial, irmãos. Irmãos, essa inteligência artificial, as pessoas elas usam ela hoje, muita gente não sabe nem que existe, não sabe nem usar, mas as pessoas, o governo, cada dia que passa, ele quer regulamentar, porque isso é perigoso, irmãos. Irmãos, são algoritmos que são treinados para poder, aleluia, fazer coisas no lugar do humano. Coisas no lugar do humano. A pessoa treina o algoritmo, irmãos. Aleluia, o algoritmo ele faz para ele, ele não precisa de fazer nada. Irmãos, hoje em dia já existe a inteligência artificial que ela cria um namorado, uma namorada virtual para a pessoa. E a pessoa namora com aquele namorado virtual. Com aquela namorada virtual. O holograma ele se materializa e aquilo comunica com a pessoa como se fosse uma pessoa mesmo. Mas é uma inteligência artificial. Irmãos, e nisso aí, irmãos, o diabo ele vem ganhando terreno, irmãos. Vem ganhando terreno. Existe aí, né, o outro, né, da tecnologia que agora as pessoas não precisam nem de estar na igreja. É o metaverso. O boneco virtual dele está na igreja, ele está em casa, ele está na pizzaria, ele está comendo hambúrguer. Enquanto isso, o boneco virtual dele está lá. E ele? Ah não, o meu boneco vai lá e ele já está treinado já. Ele vai lá e ele adora a Deus. Irmãos, as coisas são... É sério. Cada dia que passa. Irmãos, quando o nosso pastor ele escreveu que essa versão, nova versão do regimento interno, foi em 2016, irmãos. De lá pra cá, quanta coisa nova, irmão. Antigamente, irmãos, quem queria ficar na frente do computador direto, irmão? E hoje em dia quase ninguém nem fica. Por quê? Porque hoje o celular, ele faz o serviço do computador e de tudo quanto há.
Por que as pessoas não queriam ficar, irmãos? Antigamente não tinha internet. E quando ela começou, irmãos, era a manivela, você clicava numa coisa, amanhã ia abrir. Clicava hoje, amanhã ia abrir. O computador, irmãos, não transmitia, aleluia, as imagens em tempo real, conforme no dia de hoje. Foram feitos o quê? Para empresas. Mas com o passar do tempo, irmãos, lá no uso indevido de aparelho eletrônico tem o número 7 em cima, aí lá embaixo tem um 7 pequenininho que diz assim, o pastor presidente dizendo, o reverendo Marco Antônio Mendes: recordo com bastante clareza uma revelação que Deus me deu ainda nos anos 90. Olha só, irmãos, 90. Estando eu no monte, em oração, juntamente com os obreiros, Deus me alertou acerca de uma grande evolução tecnológica. Lembro-me que saiu dos meus lábios o que ouvi de Deus: cuidado com a tecnologia. Nessa época, o computador ainda estava surgindo, mas apenas com seus recursos primários, inicialmente em poucas empresas. Logo após, iniciou-se uma grande evolução tecnológica, principalmente na área da informática. Irmãos, e hoje, irmãos, é tudo interligado. Irmãos, as pessoas estão aí desesperadas por causa da guerra, né? Guerra de Israel, né? Da Ucrânia. As pessoas estão desesperadas. Por quê? Porque vê lá, irmãos, 20 mil mortos. Irmãos, é terrível mesmo. 15 mil mortos, 20 mil mortos. Irmão, mas só que quando você pega lá a Segunda Guerra Mundial, nessa época não tinha computador. Nessa época não tinha internet. Imagine se naquela época tivesse internet e fosse transmitido em tempo real conforme é nos dias de hoje. O que deixa as pessoas abismadas hoje, irmão, é que o aconteceu lá agora, tá todo mundo vendo agora. Bombardeio, 20 mil pessoas. Irmãos, quando deu aquela bomba lá lá em Hiroshima, Nagasaki, aquela bomba atômica, irmãos, tempo depois começou a passar, né, os vídeos do que foi acontecido. Mas se aquilo fosse em momento real, irmãos, eu não sei, acredito que nessa época ainda não tinha ONU, não lembro, não vou saber precisar aqui agora, mas ele já tinha acionado tudo quanto há, irmão. Por quê? Porque foi uma coisa terrível. Mas naquela época, irmãos, se for contabilizar os mortos daquelas guerras, foram muitos, mas as coisas elas foram sendo descobertas com o passar do tempo, porque não tinha internet, não tinha transmissão em tempo real. Hoje não, irmãos, hoje é em tempo real. Hoje é em tempo real. Eu estava dirigindo o carro hoje, né, e aí de repente ouvindo a rádio CBN de notícia, aí de repente falou, notícia aqui urgente aqui agora, acabou lá no Japão de bater um avião com outro avião. Irmãos, é em tempo real. Eles só viram as imagens e falaram assim, daqui a pouco nós vamos trazer mais notícias. Nós temos nós temos inicialmente as imagens, um avião se chocou contra outro avião. Aí passou uns minutinhos, o avião que se chocou, um era da guarda costeira e o outro era um avião com 300 tripulantes. E aí daqui a pouco foi falando o que foi acontecendo. Irmãos, se fosse em tempos lá atrás, em tempos antigos, irmão, essa notícia ia chegar, ó, quanto tempo depois? Quanto tempo depois? Caiu um helicóptero, tá todo mundo já sabendo. Sabe aqui, sabe lá no Japão, sabe na Inglaterra. Porque, irmãos, é a tecnologia, é a internet. Irmãos, a internet em si, sozinha, ela não é tecnologia. Ela é o conjunto de todas as coisas. Irmãos, e nós temos que, a tecnologia, a internet, irmãos, ela é boa até certo ponto. Nós temos que tomar cuidado com a tecnologia. Irmãos, e a primeira coisa aqui, letra A, aqui são condutas sujeitas à disciplina também.
que depois nós vamos falar. Possuir e assistir televisão. Aí as pessoas ficam, não tem televisão na sua casa? Mas você faz o quê? Eu leio a Bíblia, eu oro, eu converso em família. Não, mas não pode. Todo mundo tem televisão em casa. Todo mundo, menos a igreja evangélica preparatória. Irmãos, a televisão, irmãos, nosso pastor está dizendo aqui embaixo, ela é a escola de Satanás. Irmãos, as novelas que são reproduzidas, pessoas, irmãos, que fazem, os crentes assistem novela, que antes da novela ir para o ar, ela foi apresentada a entidades malignas para poder fazer sucesso, e muitas das vezes invocam a entidade maligna na novela, e os crentes estão lá tudo na frente da tira-visão. Os crentes estão tudo lá, irmãos. Evocação de demônios. Irmãos, quando pega a pessoa, deixa a criança lá, não, deixa a criança para ficar quieta, tem que pôr lá na frente da televisão. Deixa lá na frente, lá assistindo o desenho o dia inteiro. Aí ela fica quietinha, enquanto o desenho está invocando Satanás. Invocando Satanás. Irmãos, quantos demônios, irmão, quantos desenhos aí, irmãos, são invocados a entidade maligna? Quantos, irmão? Invocações malignas. Tanto, irmãos, os antigos, quanto os novos que vêm por aí. E os pais estão andando, deixa o menino na frente da televisão aí, pelo menos ele fica quietinho o dia inteiro, está sendo ensinado. Não, aí depois a criança não dorme de noite, é perturbada por demônio, e aí o pai não entende. Aí o que está acontecendo? Teve uma vez lá na sede que uma mulher trouxe uma criança na igreja, a criança não estava dormindo, só ficava vendo as coisas. Aí Deus levanta o evangelista e fala, olha, esse menino está assistindo, Deus usou ele, está assistindo esse desenho e tem uma perturbação maligna nele. Mas o desenho, eles dizem que eles acalmam a criança. Irmãos, o que acalma a criança é trazê-la para a igreja. Né? Irmão, por mais que a criança ela corre para cá, ela fica agitada, às vezes tem que chamar um pouquinho a atenção para não poder tirar a atenção do culto. Ó, não pode isso aqui, não pode isso aqui, mas vem cá, né? Vamos louvar a Deus, vamos fazer isso, irmãos. É preferível estar aqui, irmão, do que estar lá na televisão. Do que estar lá, irmãos. Irmãos, os grandes assaltos a banco, irmão, tudo extraídos de filmes, de ficção. As pessoas assistem o filme e depois materializam. Vou fazer conforme deu certo lá no filme, nós vamos fazer também. Irmãos, e vão para lá, explodem, matam gente, outros morrem por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. Irmãos, ensina, né, o esposo a trair a esposa. As pessoas vão falar assim, mas ninguém precisa ensinar isso não, quem quiser atrair que trai. Sim, mas lá está a escola ensinando. Está lá, irmãos, a escola de Satanás ensinando. Ensina a esposa a trair o esposo e vice-versa, o esposo trair a esposa. Ensina a ter lá, irmãos, não é, a porfia, a briga entre pai e filho, mãe e filho. Irmãos, quantas pessoas que veem a novela lá, não, o pai não conversa com o filho, a filha não conversa. Aí fala assim, também na novela é assim, né? O que tem? Isso é a própria vida que é assim. Irmãos, gente que está dentro de casa aí, ó, não conversa com o outro há 3 anos. Tem que ir lá, você fala isso aqui com o fulano que eu não converso com ele. E tá lá, irmãos, ensinando no filme, na novela. Ensina, irmãos, a matar, ensina como, irmão. Aí me fala, aonde que tá o de bom aí, irmão? Aí, irmãos, possuir e assistir televisão. A igreja evangélica preparatória. Todos aqueles que querem fazer parte, que querem membrar na igreja, eles são cientizados que nós não temos, não possuímos e também não assistimos.
Porque tem pessoa que fala assim, eu não tenho em casa, mas eu assisto no vizinho. Eu assisto na casa do meu filho. Eu assisto na casa do meu primo. Irmãos, não possuímos e não assistimos. Aleluia. Irmãos, e quando você pega as igrejas primitivas, as igrejas eram assim. Aí as pessoas hoje, irmãos, elas querem simplesmente inovar. Irmãos, é um perigo a convenção da igreja. Porque a convenção, irmãos, ela pode desestabilizar, irmãos, a igreja inteira. Por causa de um voto. Vamos liberar a televisão. O que todo mundo vota? A maioria votou para liberar, então a partir de hoje o campo tal vai estar liberado a televisão. Irmãos, existia um ministério lá em Juiz de Fora que, como a preparatória, não assistia também televisão. Mas a convenção da igreja, ela liberou. Irmãos, as lojas Casa Bahia, Magazine, bateu recorde de tanta televisão que vendeu. De tanta. Porque as pessoas acham, irmão, que tudo hoje é a base da canetada. Pode, não pode, esquece de consultar a Deus, irmão. Não, eu sou o pastor da igreja e nós decidimos que consultou a Deus? Peraí, o Deus que ontem falava que a televisão era do diabo, hoje fala que a televisão é de Deus? Então, irmãos, o artigo 3, a letra A, possuir ou assistir televisão. Número 8, pequenininho lá embaixo. Alguns dizem, eu tenho televisão, mas assisto apenas o jornalismo. Porém, na verdade, ninguém se limita em apenas assistir jornais, pois em meio à programação, seus telespectadores são atraídos pelas propagandas. A televisão é um imã que atrai pessoas, com isso são levadas à visualização da sensualidade e imoralidade, sem contar os maus ensinamentos das novelas, dos desenhos animados e etc. Meu discurso é este: a televisão é a escola de Satanás. Então, irmãos, as pessoas são assim, eu só assisto, eu tenho televisão, assisto só o jornal. Irmãos, mas no intervalo do jornal, irmãos, a pessoa corre da frente da televisão, ela tampa o olho. Irmãos, a maioria hoje, se vai fazer um anúncio de um carro na televisão, coloca uma mulher seminua. Quer anunciar o carro, mas do lado coloca a mulher. Se vai anunciar um produto lá, né, de sei lá o que, coloca um homem lá sem camisa, todo musculoso. Aí o homem ou a mulher vai ficar assim, nossa Deus, não posso olhar isso. Vai sair da frente? A pessoa vai falar assim, mas na rua hoje a pessoa, se ela quiser, a pessoa está andando assim. Irmãos, mas dentro da nossa casa, não. E lá na rua, quem quiser olhar, vai olhar, mas é para condenação dele. É para condenação dele. Irmão, nos intervalos, passa lá, irmãos. As coisas horríveis, né? Passa lá, irmãos, época de carnaval. Aqueles enredos, tudo não é maligno, ponto de macumba, e tá lá tocando dentro da casa do crente. Tocando por onde? Pela televisão. Teve um ministro que ele saiu da igreja, e na primeira atitude que ele saiu da igreja, sabe o que ele fez? Vou comprar uma televisão. E procurou a maior que tinha. Que não,
ficamos privados muito tempo desse negócio de preparatória, que não pode ver televisão, que nada. Agora nós saímos, nós temos dinheiro, nós compra, passa o cartão e acabou. Lá comprou o maior que tinha. E aí ele tá assistindo os programas todo alegre. Ai, se eu soubesse. Se eu soubesse quem inventou a televisão, eu ia dar um abraço nele. Mas quando foi de madrugada, o demônio, ele pulou de dentro da televisão. E ele disse para o homem: você não disse que queria dar um abraço em quem inventou a televisão? Você não queria dar um abraço? Olha eu aqui, ó. Irmãos, ele voltou para a igreja, ele contou isso depois. Você não queria dar um abraço? Aí eu aqui, ó. Irmãos, as pessoas acham que é a preparatória, irmãos. Não, a preparatória proíbe os membros de assistir televisão. Irmãos, ninguém vem para a igreja preparatória obrigado. Ninguém chegou aqui, está aqui a força. Mas todos que vêm para a igreja preparatória, eles sabem do regimento interno. E eles sabem que tudo isso é para preservar a santidade da igreja. É para preservar a santidade da igreja. Então, irmãos, depois nós vamos falar o período de disciplina, mas a igreja preparatória, nós não assistimos e não possuímos. Não possuímos e não assistimos televisão. Certa feita perguntava ao pastor presidente: pastor presidente, o senhor acha que todos os membros da preparatória eles aceitam, ou eles agora se sujeitam a esse regimento no integral? Eles cumprem na íntegra? Aí o pastor presidente, ele virou e disse: irmãos, isso não é problema meu. Por quê? Porque eu ensino a verdade. A verdade, ela foi ensinada. Agora, quem quiser, irmãos, ter uma televisão escondida dentro do seu guarda-roupa, que quando chegam os crentes lá, ele fecha o guarda-roupa, até quase quebra a porta, porque ela quase não cabe dentro do guarda-roupa. Aí ele vai lá e bate, que o lado chegou os irmãos, bate a porta. Não, alguém vai. Ai, irmão, mas não brinca com Deus não, porque se Deus ele quiser revelar, nem tudo é revelado, mas se Deus quiser revelar, irmão, nós temos experiência que Deus revela. Mas se Deus não quiser revelar, irmão, a pessoa pode passar a vida inteira e com a televisão lá guardada lá, e olha que não está na igreja, assiste. Não, estou aqui, eu só assisto mesmo as coisas evangélicas, ninguém precisa ficar sabendo. Irmãos, se Deus não revelar, ninguém vai saber, mas é para a própria condenação. Romanos 14, 22. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que ele aprova. A pessoa na hora que vai pregar, ele prega: irmãos, é pecado a televisão, mas está com ela lá dentro de casa, está com ela lá assistindo. Então, irmãos, a igreja preparatória, nós não possuímos e nem assistimos televisão. Agora, é claro, irmãos, nós sabemos que muitas das vezes hoje, a criança, o adolescente está lá no colégio, ele tem que fazer a prova. Lá no colégio é passado lá algo televisível que ele tem que assistir. Irmãos, a igreja ela não vai proibir. Por quê? Porque é algo vinculado ao colégio. Mas agora eu não vou falar, então eu vou comprar aqui um aqui, porque vamos lá no colégio assim, já depois a gente assiste aqui em casa de novo. Porque é lá do colégio, é lá no colégio. Se é obrigatório, é lá. É para alguma matéria, tem que assistir lá? Vai assistir lá. Mas agora, eu tenho televisão em casa. E outra coisa,
Ah, não, tá lá na hora do recreio, sei lá, tem alguma televisão lá e vou assistir. Não, é a matéria que o professor passou. Fora isso, não tem conversa. Não tem. É a mesma coisa. Ah, quem vai lá tirar a carta de autoescola? Tem lá, né, a parte, como que diz? Teórica, né, que lá passa um vídeo lá na autoescola. Não tem que assistir lá, irmãos? Não é obrigatório na autoescola? Vai assistir lá. Ah, mas então eu vou comprar uma televisão que eu aproveito e já assisto em casa também. É lá que ele vai assistir. Não é a autoescola que está tirando, né? Meu Deus, fugiu. Como? Não é habilitação? Mas não era isso, era outra coisa que eu falei. Não é o teórico? Então é o teórico, vai lá. Acabou, passou, irmão, na teórico. Ah, eu vou assistir para mim televisão. É lá na autoescola, irmão. Irmãos, nós sabemos discernir o direito e o esquerdo. A gente sabe o que é, o que não é. Não tem uma câmera que ela fica 24 horas em cima de nós, né? E o pastor lá da sede, ou o pastor regional, está olhando todo mundo, não, irmão. Não tem, não. Mas nós temos uma câmera que se chama Espírito Santo. Nós temos uma câmera que ela se chama Espírito Santo. Então, não assistimos e nem possuímos. Tem a apostila? Amém. Na apostila também está falando, pastor presidente. Está falando, na apostila, é isso mesmo. Abraça. Outra coisa, irmãos, possuir celular ou outro dispositivo com funcionalidade de televisão. Irmãos, isso aqui em 2016, né, existia celulares com televisão e existia celulares sem televisão. Então a nossa prioridade era o quê? Comprar os celulares sem televisão. Por que eu ia comprar um celular com televisão se eu não assistir? Qual que é a finalidade? Ah, não, ele é bonito, tá, mas eu assisto televisão? Não. Então por que eu ia comprar um celular com a funcionalidade de televisão? Irmãos, só que hoje isso já vem no celular. Os irmãos veem a tecnologia a cada dia que passa. Ela a cada dia que passa. Mas porém, igual, eu comprei um celular novo. Aí já vem lá, Google TV, acho que é isso mesmo. Google TV. Já vem no celular. Irmãos, e costuma ter coisa que você não consegue nem excluir o negócio. Mas você consegue desabilitar. Consegue desabilitar. Então, irmãos, nessa época, estava acontecendo muito isso. As pessoas iam lá comprar um celular de televisão. Mas por que eu vou ter um celular de televisão? Um celular que na época, ele tinha funcionalidade de televisão, se eu não assistia televisão. Mas hoje, irmãos, os celulares, né, principalmente os mais novos, eles já vêm com a televisão lá embutida. Irmãos, mas nós somos como? Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram para a fornalha, mas não se prostraram perante a estátua de Nabucodonosor. Nós somos, aleluia, como, né, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que é a mesma coisa que Sadraque, Mesaque e Abednego, é o nome babilônico, que rejeitaram a comer os manjares do rei, mas no final de tudo foram os mais sábios que foram achados. Então, possuir celular ou dispositivo com funcionalidade de televisão. Irmãos, por mais que hoje os celulares eles venham com essa funcionalidade, eu posso desabilitá-la. Ainda que alguém fala assim, o meu não tem que desabilitar, mas então eu
quê, irmãos? Porque eu preciso de ser quem eu sou. Se eu sou quem eu sou, não é... Irmão, tem gente que consegue ser crente só na igreja, consegue ser crente perto do pastor, irmãos. Ser crente é lá na rua, no trabalho, no colégio, na faculdade, né, na roda de amigos, se tiver. Ser crente é lá, irmãos. Irmãos, se eu não faço algo aqui na igreja, por que eu vou fazer lá? Tem crente que na igreja a paz, a santa, a doce, gloriosa e eterna paz para os nossos irmãos. Eu quero vos saudar nesse grande dia de paz. Quando chega lá, fala: e aí, velho? Demorou? Como que é? Beleza? Irmãos, muda. Irmão, o crente ele tem que ser crente aonde ele estiver, irmão. Eu sempre falo aqui do crente camaleão. O camaleão é assim: na parede verde ele é verde, na azul ele é azul, na vermelha ele é vermelha. Irmãos, mas o crente ele se veste branco, e aonde ele estiver ele vai estar branco, de santidade. Se colocar ele lá na parede preta, ele é branco. Se colocar na parede vermelha, é branco. Se colocar na azul, ele continua vestido de branco. Assim é o crente. Outra coisa, irmãos: assistir arquivos de vídeo, ainda que sejam conteúdos evangélicos. Irmãos, nós, a igreja preparatória, não assistimos. Ainda que seja, tem gente que fala assim: mas eu vejo a televisão só os DVD. Eu nem tenho DVD mais, lá na internet, né? O clipe, né? O sei lá o que da cantora gospel e sei lá o que, é tudo, irmãos. Um abismo ele chama outro abismo. Irmãos, a internet, irmãos, o pastor ele fala aqui que se a televisão ela é a escola de Satanás, a internet ela é a faculdade. Sabe por quê, irmãos? Quando a pessoa lá clica no vídeo, aparece o outro, aí vem a curiosidade: vou ver esse. Aí do outro abre o outro. Quando ela vai abrir, irmãos, ela vai só entrando em salas malignas, que aquilo ela entra para dentro da mente dela. Entra para dentro da mente. Então, irmãos, não assistir. Irmão, isso aqui não é nada novo não, tá? Todo mundo que vem para a preparatória, ele sabe disso. Assistir arquivos de vídeo, ainda que seja com conteúdo evangélico. Assistir transmissões de filmagem em tempo real, ainda que sejam com conteúdo evangélico. Irmãos, a salvo se for, uma câmera de monitoramento, que é um monitoramento da casa, da empresa, a salvo, uma câmera de monitoramento. Mas assistir transmissões de filmagem em tempo real, ainda que seja um conteúdo evangélico. Irmãos, aí a pessoa fala assim: mas e o YouTube? Como que vocês fazem então no YouTube? Irmãos, nós não assistimos, nós ouvimos. Eu posso colocar lá no YouTube e não assistir o vídeo, não tem jeito. Aí aquilo que foi só gravado o vídeo, eu minimizo então. Eu vou ouvir o áudio. Quando os irmãos falam assim: a igreja preparatória tem um canal no YouTube. Tem. Pode procurar lá se alguém vai ver algum vídeo. Nenhum vídeo. É tudo áudio com imagens em fotografia. Mas não tem vídeo. E alguém fala assim: ah, como que um canal ele vai expandir sem vídeo? Todo mundo quer ver. Irmãos, tem mais de 8.000 inscritos no canal da Igreja Evangélica. Sem nenhum vídeo. Então, irmãos, hoje a internet seria bom mesmo que ninguém precisasse usar. Mas, contudo ainda,
nós precisamos de usar ela para muita coisa. Ninguém pode falar, eu não preciso da internet. Uma hora ou outra, irmão, vai precisar, não tem jeito. Não tem jeito. Uma hora ou outra vai precisar da internet. Porém, irmãos, eu preciso de saber aonde que eu estou pisando. Então, se há, né, essa determinação bíblica e essa determinação do regimento, ela é para que nós possamos cumprir. Assistir transmissões de filmagem em tempo real, ainda que seja com conteúdo do evangelho. Outra coisa, gravar vídeo no celular. Nós também não gravamos vídeo no celular. Não é nada novo não, tá, irmãos? Isso aqui, pode ver, o regimento é de 2016, mas os antigos já falaram. Gravar vídeo no celular, em câmera fotográfica. Eu acho que hoje ninguém nem faz mais isso, né? Gravar vídeo em câmera fotográfica. Porque antes, quando tava na febre daquelas câmeras digital, né? Aí tinha aquele negócio de gravar. Hoje em dia não, hoje em dia é o celular. O webcam, que é aquelas câmerazinhas que coloca por cima do computador, do notebook, ou em qualquer outro dispositivo que possa ser utilizado para esse fim. Então, nós não gravamos e também, né, não assistimos. Aí o pessoal diz, mas misericórdia, como que alguém vai ser de uma igreja assim? Irmãos, eu, particularmente, pela misericórdia de Deus, estou há 20 anos na igreja. Eu sou super? Não sou. Todo mundo que está na igreja é o super, irmãos. Não é super. Mas ó, a IEP apresenta em síntese as doutrinas bíblicas, combatidas por muitos, esquecidas por uns, exigidas por Deus e aceitas por nós. Nós aceitamos. Então a letra E, não gravar vídeo no celular, em câmera fotográfica, webcam ou em qualquer outro dispositivo que possa ser utilizado para esse fim. Ah, eu vou gravar o menino lá 1 ano e começou a andar agora, lá que bonitinho. Nós não gravamos. Tira uma foto dele, que ele tá andando. Ah, mas como é que alguém vai saber? Tira a foto. Irmãos, é sério. É sério. E aí, irmãos, quando fala isso, é preparatório, meu Deus, lá só tem extraterrestre. Mas, irmãos, antigamente não era assim não, tá? Quando os irmãos pegam muitos ministérios aí, que eu não estou aqui para ficar citando o nome, mas quando os irmãos pegam muitos ministérios, não eram assim desse jeito. Não eram. Irmãos, os crentes, irmãos, assistindo televisão e quando passa aquela cena, irmão, lá de sensualidade, o que faz com os filhos, irmão? Criança, amarra a camisa no olho deles, manda eles ir pro quarto. Como que faz, irmão? Ah não, isso aqui eu só assisto só na hora que as crianças tá dormindo. Pior ainda. As crianças tá dormindo e a pessoa tá lá no pecado. Então, irmãos, eu disse aqui, preparatória, irmãos, a conservação da sã doutrina nos faz, né, não melhores, mas nos faz ser diferentes. E tudo isso aqui, irmãos, é a presença de Deus em nosso meio. Nós nos abdicamos dessas coisas aqui para que a presença de Deus ela venha a ser real em nosso meio. Quanto mais nós nos santificamos, mais o Senhor ele manifesta a sua glória, ele manifesta o seu poder, a visão, a revelação, a profecia. Aleluia. Irmãos, que Deus me guarde, que eu jamais, irmãos, eu quero me exaltar. Mas, irmãos, a mulher que veio com a irmã do Ginete, o irmão Mauri,
aqui no último culto, não sei se é a mãe da menina, mas, irmão, na hora que eu começava a falar com ela aqui, as lágrimas começavam a descer nos olhos dela. Começava a descer. Irmãos, lá em Louveira, irmãos, um dos primeiros cultos lá da garagem, irmãos, quando eu iniciei o culto, irmãos, e aquelas pessoas tudo diferente, e aí daqui a pouco, irmãos, Deus ele começa a me tomar, eu chamo um e falo, ó, Deus manda falar isso, isso, isso. Aí a pessoa começa a chorar. Deus manda falar isso, isso, isso. Irmãos, eu não conhecia ninguém, irmão. Aí quando foi, passou uns dias depois, o cooperador Roberto ele falou, pastor, é Deus purinho. Eu peço que Deus possa me guardar, porque eu não estou me exaltando. Eu só estou falando o que aconteceu. É Deus purinho na vida do Senhor. Aquelas pessoas que estavam lá, trabalha comigo. Irmãos, eu nem sabia. Trabalha comigo. E ó, eles me falaram que tudo que o Senhor entregou era o que está acontecendo na vida deles. Irmãos, mas aí, irmão, assistindo televisão, vendo os filmes tudo estranho, a novela, o beijo homossexual, e depois as pessoas querem falar, Deus me revela. Que visão é essa, irmão, que está tendo? Que visão é essa, irmãos? Irmão, tem um preço, tudo tem um preço, irmão, para poder pagar, irmão. Não é fácil assim, irmão, não é comer, né, arroz, feijão, churrasco e depois chegar aqui e falar assim, eu tô vendo. Irmão, tem um preço, tem choro, tem lágrima, é com dificuldade, tem perseguição, irmão. Tem pessoa que fala assim, eu tenho o dom de revelação. Irmão, o pastor ele costuma sempre falar assim, eu não tenho dom de nada. Se Deus pela sua misericórdia me emprestar, eu vou falar. Mas senão eu não tenho nada, irmão. Mas só que para isso acontecer, irmão, tem que ter santificação, irmão. Tem que ter santificação. Enquanto isso tem gente aí, irmão, tirando as coisas de trás da orelha. Tirando as coisas, irmãos, de não sei mais aonde. Para quê? Para poder enganar as pessoas. Não, irmãos. Aqui, irmãos, preparatório é sinônimo da voz de Deus. Se Deus mandar falar, fala. Se Deus não mandar falar, irmão, não precisa inventar nada não. Vamos orar, vamos buscar, vamos louvar, vamos jejuar, irmão. Agora, se Deus mandou falar, fala. Se Deus não mandou falar, irmão, nós não estamos aqui para impressionar ninguém com revelação não, irmão. Deus revela no dia que Ele quer, na hora que Ele quer. Na hora que Ele quer. Mas só que para Deus revelar, tem um preço. Tem um preço. Não é, irmãos, de qualquer maneira. Ah não, ontem eu estava lá, né, peguei a pipoca, sentei lá na frente da televisão, estava vendo lá aquele filme, enquanto lá estava, irmãos, invocando as entidades malignas, e aí o outro está lá comendo a pipoca, está repreendido, mas está vendo por quê? E está repreendendo a pipoca, o filme ou a televisão? E tem que repreender o olho dele, de tirar o olho dele de onde não é para ver. É isso que tem que ser repreendido. Irmãos, não dá para ir mais? Paramos na letra E, página 33. E no próxima terça-feira, na permissão de Deus, entraremos na página 34 ainda no uso indevido de aparelhos eletrônicos. Amém? E depois, versículos também, referências de versículos bíblicos. Para quê? Para que todos venham saber e saber que o regimento interno, ele é retirado da Bíblia. Amém? Vamos nos colocar de pé. Neste momento, irmão, vamos orar pelas ofertas.